Fala pessoal, Diego Jorge por aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal Super Bolso. Estava eu aqui navegando pelo site do Tesouro Direto e eu fiz uma simulação de investimento no título Tesouro IPCA+ 2050. E quando eu fiz essa simulação, algumas coisas me chamaram a atenção. E como eu sempre gosto de falar um pouco sobre o comportamento do investidor, essa simulação me trouxe algumas reflexões. E eu acho importante compartilhar com vocês, porque através desse raciocínio, através de mostrar essa realidade, pode servir para você que me assiste a entender se você está nesse caminho ou não. E é também até como uma forma de você pensar no comportamento que você tem quando você decide fazer um investimento, tá? Então, para quem não sabe, se você entrar aqui no site do Tesouro Direto, nessa aba aqui, ó, calculadora, você consegue fazer um cálculo bem interessante sobre o título do Tesouro, né? Então a gente vai selecionar aqui o 2050, Tesouro IPCA 2050. A data de investimento, por exemplo, seria hoje, 10/4, dia que eu gravo esse vídeo. A data de vencimento vai respeitar o título, né, que é o vencimento do título, 15/8/2050. O valor investido, a gente vai colocar um valor bem generoso, R$ 3.000. A taxa de rentabilidade é dada pelo título, né, que a gente viu lá na outra página. Se você não lembra, volta, só você acessar que você vai ter. 7,25. Essa taxa de administração do banco corretor, eu vou colocar 2% ao ano, só para facilitar a nossa conta, tá? Eu nem vou pesquisar quanto é que é. E a taxa de inflação do IPCA, eu vou colocar aqui como 4,83, que é o acumulado do ano, tá? E vou calcular. Então a gente chega aqui, ó, nesse resultado que é sensacional. Olha isso. O valor líquido que a gente terá no vencimento do título, nada mais nada menos do que 33.300 aproximadamente. E isso, a gente tem aqui, ó, um valor de R$ 3.000, né? Ele foi multiplicado por 11 praticamente. Então, um valor que a gente investiu no dia 10, né, do 4 de 2025, nada mais nada menos do que o título, ele se multiplicou por 11. Então, olha só o efeito do tempo, né, e dos juros compostos em cima de um valor. Porém, é aqui que eu quero chegar, né, chamar a atenção, não é nem pelo valor em si, né, pela multiplicação, até porque são 9.300 dias, que dá praticamente 25 anos, né? Então, logicamente que a gente deveria esperar realmente um valor alto, né? Porque são 25 anos um valor investido. Mas o que eu chamo a atenção para vocês em relação ao nosso comportamento é o seguinte: é muito comum o investidor iniciante ou até o investidor que já tem uma certa experiência e já tem um certo tempo investindo, quando ele é abordado, seja pelo gerente do banco, seja pelo agente autônomo de investimento da corretora, seja pelo influencer que tenta vender alguma coisa aí ou vender o Tesouro Direto como fonte de investimento, ele fala assim, não, tá bom, você quer que eu invista o meu dinheiro, mas quanto que vai render? É muito comum o investidor fazer essa pergunta, né? Quanto que se eu investir tantos reais, quanto que vai render lá na frente? E se você, investidor que me assiste, você tem esse comportamento, se você tem esse hábito, né? Sempre que você vai fazer um investimento, você primeiro quer saber a taxa, primeiro a taxa de retorno, né? E também o valor que vai ser lá no final. Tome muito cuidado, porque se você pegar aí um vendedor bom, um cara que é atento, que ele percebe o seu perfil, logicamente que ele vai fazer o que com você? Ele vai te mostrar isso daqui, ó. Ele vai te mostrar o resultado. E esse resultado, na nossa percepção, ele é ele é muito expressivo. Por quê? Você vai ter, assim, diretamente você vai raciocinar. E você vai chegar na seguinte conclusão. Nossa, com R$ 3.000, eu vou chegar em 33.300, eu vou multiplicar meu capital por 11. Você tá doido que eu não vou fazer esse investimento? Você acha que eu vou perder uma oportunidade dessa? Então ele acaba
que com uma simples percepção aqui, né, um simples demonstrativo e destacando, né, o resultado, ele consegue te fisgar. E você fala assim, nossa, essa oportunidade eu não posso perder. Nossa, tá vendo como eu sou um investidor bom, hein? Ninguém sabe dessa oportunidade. Tô tranquilo, tô sossegado. Isso aqui é favorável para mim. Logicamente que eu vou investir meu dinheiro. Quem não quer fazer o dinheiro ser transformado de 3 para 33 mil? Então esse é o primeiro comportamento. Se você entender que você passa por essa situação, que você é uma pessoa que se encaixa dentro desse perfil, tome cuidado. E por que esse cuidado? Porque você vai ser fisgado facilmente. E você deixa de entender o mais importante. E o que é o mais importante? Tá, eu vou investir no Tesouro IPCA+. Mas qual que é a característica desse investimento? Qual que é a estrutura desse investimento? Como ele funciona? E se eu precisar resgatar antes dessa data? Qual que é o impacto desse resgate antecipado no meu capital? E se por alguma emergência eu precisar do valor que está investido? Qual que vai ser o impacto de eu resgatar antes dessa data? Então são perguntas que você precisa saber e ter autonomia disso. Eu acho que essa palavra é muito bacana, né? A gente precisa ter autonomia das nossas escolhas, autonomia de entender como os investimentos funcionam, né? Eu gosto muito de falar dessa parte, dessa palavra, da estrutura dos investimentos. Cada investimento tem a sua estrutura. O IPCA+, tem a sua estrutura, tem uma forma de ser, um porquê dele existir. E volto a dizer, se você é uma pessoa que você só olha para a rentabilidade e para o valor futuro, você tem uma chance grande de você precisar do dinheiro antes do prazo e de você não ter a disciplina ou a paciência, principalmente, de esperar por esse tempo passar. Porque, como eu falei para vocês, não é brincadeira, é 25 anos que esse título precisa ficar investido para chegar nesse valor aqui. Se você não tiver essa disciplina, se você não esquecer que taxa não é importante aqui, que olhar por quanto que vai render também não é importante, você não vai deixar isso acontecer. Então essa beleza da multiplicação, né, entre aspas, vamos dizer assim, a multiplicação do dinheiro, ela acontece quando o investidor ele sabe o que ele está fazendo. Porque quando ele sabe o que ele está fazendo, ele não é pego desprevenido e não toma uma atitude de forma precipitada. E quando ele não faz isso, quando ele consegue se bloquear, quando ele consegue se conter, ele consegue realmente deixar o dinheiro dele parado por esse tempo aqui. Então, aonde que eu quero chegar? Aonde que eu quero concluir? Primeiro, antes de investir, você precisa entender no que você está investindo. Você precisa estudar e aprender por que esse título, como esse título é. E segundo, não foque apenas no que vai render e na rentabilidade do título do investimento que você vai fazer. Porque isso pode te levar a tomar decisões precipitadas. E nada adianta você querer esse valor aqui, achar isso aqui lindo, maravilhoso, se eu volto a dizer, se você não tem estrutura, estômago, se você não tem disciplina para esperar o tempo passar. E como que você consegue esperar o tempo passar? Primeiro, tendo uma reserva de emergência, né? E segundo, tendo um plano B. Se alguma coisa, alguma emergência acontecer na sua vida, você não precisa resgatar o título, né, antes do prazo. Você tem alternativas aonde você consegue o quê? Manter aí, resolver as pendências financeiras ou qualquer emergência e tal, sem você comprometer ou sem você precisar usar. Não quer dizer que está errado você usar não, tá? Mas se você quer, você deseja que o seu investimento ele realmente prospere, cresça, você precisa saber esperar e você precisa saber se proteger para as eventualidades que acontecem na sua vida. Então, deixo aqui esse vídeo como um alerta para que você não seja pego simplesmente pelo resultado. Que para chegar nesse resultado tem um longo caminho pela frente. E só quem é disciplinado e só quem se prepara consegue chegar nesse resultado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.